Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é, às vezes eu fico pensando, sabe? Será que cada um de nós temos os nossos dons? Eu acho que nós nascemos, cada um com seus dons. Eu tenho os meus dons, vocês têm os dons de vocês, né? Às vezes a gente vai falar alguma coisa e as pessoas não acreditam, né? O que eu vou falar? Eu sempre eu na minha igreja. Sempre eu vou na minha igreja e sempre comento, né, algum sonho, alguma revelação que Deus deu, que Deus me deu. Mas às vezes você fala e as pessoas não acreditam. E eu antigamente eu ficava muito brava. Por quê? Porque eu achava que numa igreja todo mundo tinha os dons que eu tinha. Então, como assim? Eu achava que Deus mostrava as coisas para todo mundo, né? Inclusive para mim. E às vezes eu ia contar alguma coisa que acontecia, ninguém acreditava. Aí algumas pessoas falavam, ai, eu não acredito nisso, essas pessoas têm mania de chegar aqui e falar as coisas, essas coisas não existem. Até hoje as pessoas criticam isso, né? Mas o que que eu falo? É dons, você não adquire, você nasce com eles. Eu lembro quando eu não era cristã, né? Eu sempre fui católica. Eu respeito a Igreja Católica até hoje, sabe? Então as pessoas elas têm mania de, vamos supor, eu sou católica, aí eu viro evangélico, começo a criticar as igrejas, né? Que eu era antigamente, eu não, sabe? O importante, se você tá ali e você se é feliz ali, o importante é isso. O importante é que você está numa igreja, você não está no mundo, né? E quando eu não era cristã, eu sempre, quando eu ia dormir, eu lembro quando eu sonhava, eu olhava para o céu. No meu sonho, eu sempre olhava para o céu. E eu via aquela mão, né? Jesus, a mão de Jesus saía das nuvens e vinha na minha direção, me chamando. Aí eu olhava para a mão de Jesus e eu falava, Senhor, eu não vou agora não. Eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, depois eu vou. Porque no sonho as coisas acontecem, né? Aí passava-se algum tempo, eu olhava, sonhava que eu olhava para o céu e via aquela Bíblia enorme, sabe? Bem grandona. E passava algum tempo, eu sonhava que eu olhava para o céu e olhava aquele monte de letras que elas iam, aparecia tipo um livro, né? Você lia e elas iam passando, só que era tudo em hebraico. Só que eu não lia hebraico, né? Então, nem sabia o que estava escrito. Então, sempre fui uma pessoa que eu sempre Deus me mostra. E antigamente eu achava que era normal isso, você sonhar, né? Com a mão de Jesus. Eu sempre sonhava com Jesus me chamando, entendeu? E assim foi indo, sabe? Até que um dia eu fiz curso bíblico, né? E quando você está fazendo curso bíblico, é tipo um namoro que você faz com Jesus, sabe? Sabe aquele namoro, aquele amor, aquela paixão por Cristo. Aí chega o dia do batismo, você se batiza, né? E o que que eu falo? Seguir Cristo não é fácil. Por quê? Porque você tem que deixar de muitas coisas que você vive. Você sabe que uma pessoa, quando ela é cristã, muita coisa ela não faz, né? Então, só que também as coisas do mundo nunca me interessou. Nunca, sabe? Eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu ia nessas baladas e eu sempre voltava com vazio. Então, bebida, álcool, cigarro, assim, nunca foi, assim, nunca me... Eu assim, experimentava, mas nunca gostei de nada. Então, até aí eu acho que é um chamado, né, que você tem. E depois que eu, né, que eu
me batizei, comecei na igreja, eu né, sempre vou à igreja. Às vezes a vida da gente passa por tempestades. Acontece muita coisa. Às vezes você deixa um tempo de ir na igreja, né, de ir na casa de Deus. Aí você começa aquela luta, né, espiritual, querendo voltar, até que você volta. Mas o que eu falo para vocês? Que muitas das vezes Deus está aí, Cristo está aí, nos chamando. E cada dia a porta vai se fechando, sabe? E eu falo assim, todos nós temos um chamado com Deus. Só que nós devemos aceitar o chamado, né? Hoje eu fui na igreja, o pastor, não era pastor, é um membro da igreja, pregou tão bonito, sabe? Ele pregou sobre Moisés, né? Sobre o tempo que quando o povo hebreu era escravo no Egito. E Faraó não deixava o povo ir, né? Aí teve a primeira praga, né? Que foi o rio se transformar em sangue, depois foi as rãs, até a morte dos primogênitos que, né, Faraó falou, vai embora e leva tudo que é de vocês, até o que não é, né? Que aí eles levaram o gado, levaram isso, levaram aquilo, né? Só que, o que acontece? Jesus está aí, Jesus está voltando, né? E às vezes é só você na sua casa que serve a Deus. E se Jesus voltar hoje, só você que vai? Então nós devemos orar pelos nossos pais, se não é cristão, pelos nossos irmãos, se não é cristão, pelos nossos filhos, se não é cristão, entendeu? Então, às vezes a gente ora pelas pessoas para se converter no mundo, né? Mas eu acho que tudo começa na sua casa. Então, eu falo às vezes quando eu converso com Deus no meu pensamento, eu falo, Senhor, o céu não terá graça para mim se a minha filha não tiver, se a minha mãe não tiver, se meu pai não tiver, se meus irmãos não tiver, minhas irmãs, meus sobrinhos, né? Minha filha, meu genro, né? Todo mundo, meu marido. Então, como que o céu vai ter graça sem os que nós amamos, né? Então, é aí que nós temos que orar para Deus, né? Para Deus fazer a obra, para o Espírito Santo fazer a obra no coração deles, né? Para que quando Jesus voltar, todo mundo suba com Cristo, né? Que a nossa família inteira esteja no céu. Cristo, ele é um Deus de milagre, Deus de poder, Deus de misericórdia. E cada um de nós temos os nossos dons e talentos, né? Quando a pessoa vem comentar um testemunho, não desfaz os testemunhos das pessoas, ouve os testemunhos. Porque eu falo, gente, que os testemunhos, eles reavivam a alma. Olha, quando começou a Covid, vocês lembram que ninguém estava indo para as igrejas. Aí, quando começou esse coronavírus, né, meu pai ficou doente, meu pai teve câncer. Aí, passou, né, meu pai faleceu, esse vírus não foi até hoje, mas, né, a maioria das pessoas teve os anticorpos, né? Hoje nem é Covid mais, que eles falam, né? Cada dia é uma coisa diferente. E todo mundo voltou para as igrejas e eu fiquei em casa. Então, como a gente trabalha muito, aí final de semana você trabalha em casa e às vezes você sabe como que é, né? Dói aqui, dói ali. E eu sempre amanhecia, a gente com aquela dor no corpo, e eu sempre não ia para a igreja, não ia. Mas quando a gente é cristão e você para de ir na igreja, todo dia aquele martelo na sua cabeça, todo dia, todo dia. E um dia eu tava aqui, olhando, né, internet, eu vi uma moça falando que ela tinha morrido. E ela chegou, né, esperando a decisão dela. E ela falou, o que eu vou levar para Deus? Não estou levando nada. Minhas mãos estão vazias.
Então, ali eu me despertei. Falei, gente, parei de ir na igreja. Se eu morrer hoje, o que que eu vou oferecer para Deus? Nada. Então, o testemunho daquela moça me fez refletir sobre a minha vida. O que que eu fiz? Voltei para a igreja. Por que que eu voltei? Porque quando eu morrer, eu não quero ir de mãos vazias. O que que eu vou levar para Deus? Nada, gente. O que que nós temos que pensar? Cada um de nós temos o dia de nascer. Olha como que é. Um bebezinho, você espera um bebezinho na sua barriga. Aquele bebezinho vai nascer, vamos supor, dia 1º de outubro. Ali no livro sagrado, no livro que está no céu, está o dia que o seu bebezinho vai nascer. Aí seu bebê vai crescer, ali vai chegar, ali no livro vai estar o dia que ele vai embora, porque ninguém aqui vai ficar para semente, né? Então, nós nascemos e nós morremos, né? É o ciclo da vida. Mas se a gente morrer, o que que a gente vai levar para Deus? Nada. Então, nós temos que pensar nisso. Fazer as coisas certas. O que que você faz para agradar a Deus? Deus toca no nosso coração e fala o que que você deve fazer, o que não deve, né? Então, o que que eu pensei? Eu não quero chegar no céu com as minhas mãos vazias, gente. Então, eu voltei para a igreja. Aí, eu levanto todo dia não, né? Todo sábado eu levanto. Às vezes, ontem choveu. Falei, não vou na igreja não, que tá, eu quero dormir. Falei, não, vou levantar. Então, sempre é uma luta contra você mesmo. Aí, eu levanto e vou para a igreja. Aí, chego lá, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou orar, né? Então, em casa também, sabe? Só que em casa eu tô vendo que eu tenho que buscar mais, sabe? Buscar mais. Deixar muitas coisas de lado e buscar mais a Deus. Porque se você for analisar a vida, é nós e Deus, né? Por quê? Porque chega um tempo na sua vida que tudo na sua vida é você e Deus. Então você tem que refletir sobre a sua vida, sabe? Jesus está voltando e pode voltar hoje, pode voltar amanhã. O que que nós vamos levar para Cristo? Senhor, o que que eu estou levando para o Senhor? Nada. Então, muitas coisas, gente, não vale a pena. Ser famoso não vale a pena. Então, tudo que é do mundo não vale a pena, sabe? Então, vamos buscar a Deus, sabe? E o pastor falou, a gente sempre procura fazer a obra lá fora, mas a obra começa na sua casa, com seus filhos, com seus maridos, com a sua mãe, com seu pai. Como que você vai pro céu só você sozinha? E o seu filho, seu marido, sua filha, seu pai, sua mãe, todo mundo vai ficar? Eu falo que o céu não vai ter graça se não tiver todo mundo, né? Então, gente, a porta da graça está se fechando, está se fechando. O que que eu, você devemos fazer? Devemos buscar, devemos orar, entregar nossa vida para Cristo. Não adianta você ficar sonhando. A gente fica almejando um carro novo, carro do ano. Daqui 3 meses aquele carro já tá velho. Sai da concessionária, já perde o valor. Você trabalha. Aí a gente faz uma obra na casa da gente. Daqui 2 anos aquela casa precisa de outra obra, né? Então, tudo nessa vida é passageira. Quando a gente nasce, a gente não traz nada. Quando a gente morre, a gente não vai levar nada. Que adianta você, a gente ficar trabalhando para conseguir, para comprar apartamento, para comprar casa, para comprar isso, para comprar aquilo.
E quando a gente morrer, não vamos levar nada, vai ficar para quem não trabalhou. E aí você não teve tempo para Deus, você não teve tempo para sua família, você não teve tempo para nada. Então, o que é importante numa casa? Fazer o culto familiar, ler a Bíblia. Se você tem filho pequeno, compra a Bíblia infantil. Começa a ler a Bíblia para o seu filho. Lá na minha igreja é assim, tem várias salas, né? Então, a criança nasce, né? Aí, com mês, nasceu, as mães já levam para a sala que fala hall, né? Hall do berço. Ali, as crianças, elas nem abriram o olho direito, já estão ouvindo a história de Jesus. Eu só sei que quando tá as crianças com 4 meses, tá as criancinhas lá, cantando, batendo palminha, interagindo com as professoras, né? Com a lição, né? Então, as crianças já interagem. Então, a gente tem que comprar a Bíblia Ilustrada, começar a ler a Bíblia, ler historinhas, né, da Bíblia para as crianças, porque a Bíblia ela é contada através de histórias, né? Então, falar de Jesus para nossas crianças, ensinar as crianças a orar. Antes de almoçar, agradecer a Deus sobre aquele almoço. Antes de jantar, agradecer sobre a janta. Entendeu? Antes de dormir, orar. Acordar, orar. Então, gente, a gente tem que falar de Jesus, porque os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são emprestados, Deus emprestou para nós. Aí Jesus vai falar assim: fulano, que você fez com os filhos que eu te dei? Falou de mim? Não, Senhor. Você não falou nada, você não fez nada. Então, Jesus está às portas e a obra começa na sua casa, sabe? Ler a Bíblia, sabe? Fazer o culto familiar, tudo. Então, gente, é isso, sabe? A gente tem, o que eu falo? A gente tem que parar de ficar correndo atrás de tudo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Sendo que isso, quando você tem, aquilo perde a graça. Então, a gente tem que almejar Cristo. Chamar Cristo todo dia para nossa casa. Porque uma casa com Jesus, com Cristo, é a mesma pessoa, né? Uma casa, uma família unida, uma família em Cristo. Ali é uma lâmpada acesa, sabe? Ali o inimigo não tem poder. Qual que é o alvo do inimigo? A família. O inimigo quer destruir a família, quer destruir os casamentos, né? Então, para Deus, a família é algo precioso. Para Deus, os filhos são joias preciosas, entendeu? Então, a família é importante. Nós devemos orar pela nossa família. Então, mamãe, papai, orem pelos seus lares, pela sua esposa, pelos seus maridos, pelos seus filhos. Chama Jesus para participar em tudo na vida de vocês. E a gente tem que parar, né? Um pouco de ficar correndo atrás disso, atrás daquilo, tudo que é supérfluo. Se você for ver, a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa de coisas mínimas, né? O que Jesus fala? A gente tem que ter um conforto na nossa casa, um carro confortável, né? Comer bem, mas a gente tem que parar de ficar correndo para adquirir isso, para adquirir aquilo. A gente morre, tudo fica, né? Eu vejo pessoas que começam a construir uma mansão, quando tá no meio do final da obra, aquela pessoa vai embora, fica aquela obra parada, entra inventário. Então, gente, Jesus está voltando. Breve Jesus virá. E o que Jesus fala? Eis que bato a porta. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com você, né? Então, quando Jesus bater na sua porta, abra a porta para Jesus e ele vai ceiar com você. Todo dia leia a palavra de Deus, que é o pão, né? E a gente tem que buscar a Deus, porque o Espírito Santo está se retirando da terra.
E quando o Espírito Santo se retirar da terra, aí sim vocês vão ver o que vai acontecer, gente. Ainda não tá muito assim, porque o Espírito Santo ainda está aqui, mas o Espírito Santo está se retirando. É a porta da graça, né? O Espírito Santo é a porta da graça. Se a porta da graça se fechar, tudo que está frio vai ficar. Vai ficar, não tem conserto mais. Então, hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se Jesus está batendo na sua porta hoje, abra a porta para Jesus. Fala de Jesus para os seus filhos. Chama seu marido, seus filhos para ir para a igreja. Sabe? Leva seus filhos para a igreja. Tem um versículo que fala: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, jamais se desviará dele. Então, muita coisa na nossa vida hoje. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas aí o Espírito Santo fala: você não pode fazer isso. Aí você fala: não, não vou fazer isso. Um dia eu queria fazer algo, né? Aí eu marquei para fazer algo. Eu falei: não, mas esse dia eu não posso. Esse dia eu reservei para Deus. Eu falei: gente, será que eu vou dar o meu dia que eu reservei para Deus, para as coisas do mundo, sendo que eu posso fazer outro dia? Então, gente, é assim que o Espírito Santo age na nossa vida. Olha, eu vou para a igreja todo, assim, eu sempre estou na igreja, sempre estou participando aqui em casa de alguma. Eu estou fraca, porque eu devia fazer muito mais. Mas eu vou orar para Deus, para o Espírito Santo reavivar a minha alma. Porque eu falo que a vida da gente é exclusivamente de Deus. Então, se eu que estou indo na igreja, estou fraca, eu precisava de mais, imagina quem não vai, né? Então, o que eu queria falar para vocês? Quando Jesus bater na sua porta, abre a porta. Jesus está voltando. Se Jesus voltar, você vai ficar. E se a pessoa ficar, as coisas aqui não vai ser boa, gente. Não vai ser boa. Sabe? Um dia, olha para vocês verem. Um dia minha irmã sonhou, disse que Jesus voltou. Aí disse que ela, a gente tava no céu, ainda bem que eu tava, né? Aí a gente tava no céu. Aí meu irmão tinha ficado. Disse que as coisas aqui tava terríveis, gente. Disse que aqui tava terrível. Disse que todos os bichos lá que estão amarrados no inferno tava solto aqui. E a minha irmã: Bel, nós temos que vamos, Bel, descer, buscar nosso irmão. Aí eu falava: Cida, eu não vou não. Não vou não, Cida. Olha como tá lá embaixo, Cida, eu não vou, porque o meu medo, talvez, que ela falava que se eu fosse eu não conseguia voltar. Gente, vai ser desse jeito. Sabe, vai ser desse jeito. Aí minha irmã falou assim que desistiu de mim e foi conversar com Jesus. Aí ela pegou e falou assim que quando ela foi conversar com Jesus, Jesus estava chorando. Aí quando ela ia falar do meu irmão, Jesus estava chorando porque as pessoas estavam aqui e Jesus não conseguiu levar todas as pessoas. O que eu falo? Jesus, ele sofre por nós. Imagina se ele voltasse hoje. Muita gente ia ficar. E Jesus não quer que a gente fica. Jesus quer levar as pessoas, porque todos nós somos almas preciosas para Jesus. Então, no sonho, minha irmã falou que Jesus estava chorando. Porque Jesus, ele me ama você. Então, ele quer que toda a família esteja no céu. O que as pessoas do mundo não vai ser na mão do inimigo aqui? Eu falo inimigo, gente, porque eu não gosto nem de citar o nome desses eu falo dessas coisas ruins, sabe, que atrapalham a vida do ser humano, porque eles não merecem nem que a gente fale o nome deles. Então, eu falo assim que Jesus nos ama. E minha irmã falou que Jesus estava chorando, porque ele ama você, ele me ama. Então, ele estava chorando porque ele não conseguiu trazer o seu povo
Sabe por quê, gente? Nós temos o livre-arbítrio. Nós decidimos o que nós vamos fazer e o que não. Eu decidi que eu quero servir a Cristo. Custa o que custar, eu vou servir a Cristo, sabe? Hoje eu estava conversando com a minha amiga na igreja. Eu falei, amiga, eu entro no céu nem se eu segurar na tua perna e eu entrar ali na mara, mas eu entro. Falei, brincando, zoando com ela, né? Mas é assim, gente. Eu vejo quando eu tô na igreja, todo mundo tá lá sentado. Às vezes tem. Esse dia eu tava na igreja e tem um casal que se separou, né? Então tava só a mulher e a criança. Aí o tio da criança pegou o sobrinho e abraçou o sobrinho, beijou aquela criança, sabe? E a cunhada do lado e a avó do outro lado. Aí eu olhei, né? Falei para Deus, Senhor, traz o pai, né, que tá no mundo. Às vezes, gente, as crianças nasceram na igreja, estão fora. Ó, o pai fora da igreja, mas a mulher estava sentada na igreja, o filho, a coisa mais linda, sentado na igreja. E só o pai fora da igreja. E às vezes a mulher tá na igreja com os filhos, né? E o marido tá fora. Às vezes o marido tá na igreja e os filhos estão fora. Então, é isso, sabe? É a gente, às vezes muita gente estão no conforto do seu lar. Mas Jesus não está, entendeu? Então, eu fiquei 2 anos sem ir na igreja, perdi meu pai estava com câncer, teve aquela do coronavírus, né, juntou tudo, e eu fiquei um tempo. Aí eu escutei um testemunho, né, dessa pessoa que eu te falei, que ela morreu, Jesus, só que ela morreu, mas Deus deu uma segunda chance para ela voltar e levar as obras para ele. Ela disse que chegou, estava esperando, né? Ela não sabia quem ia buscar ela. Se era o anjo ou era coisa do mal lá que vinha buscar ela. Mas ela falou que ela estava com as mãos vazias. Não tinha nada para oferecer para Deus. Então, a gente tem que levar as obras para Deus. Vamos falar de Jesus para os seus filhos. Falar de Jesus para os seus vizinhos. Ó, Jesus está voltando, sabe? Vamos entregar um folheto, né? Compra uma Bíblia, dê para o seu vizinho. Leia a Bíblia para os seus filhos. Fala de Jesus para os seus filhos. Então, gente, é isso, sabe? Eu podia muito bem nem vir aqui falar nada para vocês. Mas que cristã eu seria se eu não tentasse alertar vocês, tá bom? Fique com Deus, que Deus possa derramar bênçãos sobre a vida de vocês. Jesus ama vocês. Jesus quer levar a família para o céu. Os filhos, o marido e a esposa são joias preciosas para Deus. Então, e o inimigo quer destruir a família. Esse é o alvo do inimigo. Destruir os lares. Mas um lar que Jesus ali é presente, ele não tem poder. A nossa salvação é Cristo. E se você tem Cristo, tem Deus, você tem tudo, você não precisa de nada. Então é isso, tá? Fique com Deus, que Deus dá um bom sábado para vocês, abençoado, com a presença de Cristo, que Jesus possa suprir todas as necessidades de vocês. Jesus ama você, Jesus ama a sua família.